Oi, galera, tudo bem com vocês? As declarações do presidente da Câmara, Hugo Mota, continuam causando alvoroço entre os militantes da Globo. A militante Eliane Cantanhede passou dos limites. Primeiro, ela soltou a fake news de que Bolsonaro teria incentivado as pessoas do 8 de janeiro, sendo que ele nem estava no país. Chegou até a ameaçar Hugo Mota, afirmando que ele está se metendo em algo perigoso. Não podemos nos esquecer de que essa é a mesma jornalista que disse que criticar o governo é crime. Olha só que absurdo. Não é um golpe de Estado se fosse assim, de repente surgiu do nada, foram lá, jogaram umas pedras. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, foi longamente preparado, foi estimulado pelo presidente da República, eles estavam em torno dos quartéis, pedindo golpe, sim, pedindo intervenção militar, foram para o Palácio do Planalto, para o Supremo Tribunal Federal e para o Congresso, para, sim, dentro de um movimento de golpe, quebrar a sede das instituições. Isso aqui nós, leigos, compreendemos com uma clareza exemplar, né? Mas o presidente da Câmara, ele tem um probleminha, é que ele tem um pé lá e um pé cá, um pé na esquerda e um pé na extrema-direita. E durante a campanha para a presidência da Câmara fazia sentido, porque ele conseguiu unir de PT ao PL. Então ele precisava de votos e tal. Mas acabou a eleição, ele agora é presidente da Câmara dos Deputados e ele, ao dizer uma coisa dessas, é gravíssimo. É gravíssimo e ele tem dois pés, por quê? Né? Eu trouxe aqui no dia que depois da eleição, quando o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, agora reeleito para a condição de presidente do Senado, foram ao presidente Lula. A mãe do Hugo Mota, Francisca Mota, que foi prefeita de Patos, na Paraíba, né? Assim como o pai dele hoje é o prefeito, e a avó do Hugo Mota disse para o Lula: olha, Lula, votei sempre em você, desde 1989, nós estamos com você. E o PT foi sempre vice, tanto da Francisca Mota quanto do pai do Hugo Mota em Patos. Então, neste momento eles eram de esquerda, mas aí a gente volta um pouquinho a fita. O Hugo Mota é apadrinhado, vamos dizer assim, ele é gerado como um líder político por quem? Por Eduardo Cunha. E ele também foi um líder ali do impeachment da Dilma Rousseff. Portanto, como eu disse lá no início, o Hugo Mota está botando as manguinhas de fora e mexendo com algo muito complexo e perigoso no ano do julgamento do golpe de Estado que foi articulado dentro do Palácio do Planalto no governo Jair Bolsonaro. Então, essa semana eu conversei com o presidente do partido dele, o do Republicanos, que é o deputado e pastor, enfim, Marcos Pereira, e o Marcos Pereira dizendo, né? Eu sou advogado, sou jurista e eu digo o seguinte: não dá para julgar a anistia antes de condenação. A anistia só pode ser colocada depois do julgamento e depois da conclusão, né? Da condenação. Portanto, eu, se fosse do Palácio do Planalto, ficaria muito preocupada. E se fosse do Supremo Tribunal Federal, ficaria ainda mais preocupada com essa declaração do Hugo Mota. É preciso saber melhor que personagem é esse que assume um poder tão grande. Agora, pessoal, quero mostrar para vocês um trecho do Jornal Nacional de 2017, quando a esquerda queria a queda do presidente Temer, invadiu e destruiu o Congresso Nacional. Eu acredito que nem todo mundo se lembra disso que aconteceu ou não acompanharam o que aconteceu na época. Peço que prestem muita atenção, né, na apresentadora do Jornal Nacional. Logo, de cara, chamou o ocorrido de manifestação de protesto. Em nenhum momento você ouve a palavra golpe. E ao longo do vídeo, vão falar em vândalos, mas nunca em golpistas. E olha que haviam 10 vezes mais pessoas do que no 8 de janeiro, e agindo com muito mais violência. Acho que nem preciso mencionar que nenhum desses vândalos foi preso ou condenado. Então vamos relembrar um pouco da hipocrisia da nossa mídia. Protesto em frente ao Congresso.
A manifestação foi promovida e paga pela CUT e pela Força Sindical. Os manifestantes pediam a saída do presidente Temer e eram contrários às reformas trabalhista e da Previdência. O protesto terminou em vandalismo. A manifestação começou com uma caminhada do estádio Mané Garrincha em direção ao Congresso. O protesto, organizado e pago pelas centrais sindicais, parou o trânsito na cidade. Só a Força Sindical trouxe 800 ônibus com manifestantes a Brasília, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva. Mas quando chegaram na esplanada, alguns grupos conseguiram furar a revista da polícia. Foi quando começaram os confrontos. Os policiais reagiram com spray de pimenta, golpes de cacetete e bombas de gás lacrimogênio. Mascarados atacaram com bombas caseiras, pedaços de pau e pedras. Vândalos arrastaram banheiros químicos para usar como escudo. Com o rosto coberto, esse homem atira uma bomba e comemora. Em outro local da esplanada, eles queimaram bicicletas de uso coletivo, orelhão e placas de trânsito. Os manifestantes foram impedidos de chegar aqui ao gramado do Congresso Nacional. Toda a área está isolada com barreiras como esta. Do lado de lá, a polícia militar. E mais à frente, do outro lado, os manifestantes. Neste momento, a gente vê muita fumaça porque puseram fogo perto do Ministério da Saúde. Além de monumentos como o Museu da República e a Catedral Metropolitana, ao menos 6 ministérios foram alvos de depredação. Turismo, Fazenda, Planejamento, Minas e Energia, Cultura e o Ministério da Agricultura. O auditório foi incendiado. A fumaça era vista de longe. Os bombeiros tiveram dificuldade para entrar na esplanada. Teve destruição também no Ministério da Cultura. Imagens mostram móveis, papéis, muitos papéis jogados pelo chão. Material que acabou servindo de munição para os vândalos que montaram barricadas de fogo. Neste vídeo do jornal O Globo, um PM atira e vai em direção aos manifestantes. O governo do Distrito Federal disse que a Secretaria de Segurança está apurando se a arma utilizada era de fogo. Em nota, a Força Sindical rechaçou a infiltração de vândalos no protesto e disse que não tem nada a ver com os baderneiros. A CUT também negou que os mascarados fizessem parte da central e disse que a manifestação tomou uma proporção maior do que o esperado. Os prédios dos ministérios na esplanada foram esvaziados a pedido do governo e tropas federais convocadas para proteger o patrimônio público. No meio da tarde, o ministro da Defesa anunciou que o presidente Michel Temer decretou a ação de garantia da lei e da ordem, autorizando o emprego das Forças Armadas na segurança da esplanada, do Congresso e do Palácio do Planalto. Levando em conta, fundamentalmente, que uma manifestação que estava prevista como pacífica, ela degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito, na agressão ao patrimônio público, na ameaça às pessoas, muitas delas servidores que se encontram aterrorizados e que nós estamos, nesse momento, garantindo a sua evacuação. Segundo o Ministério da Defesa, o decreto de garantia da lei e da ordem é usado nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e em graves situações de perturbação da ordem. Foi assim na Copa do Mundo, nas Olimpíadas e nas eleições. Nessas ações, as Forças Armadas agem em área restrita e por tempo limitado, a fim de garantir a integridade da população e o funcionamento das instituições. A PM calculou em 35 mil o número de manifestantes na esplanada. No balanço da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, 49 manifestantes e policiais ficaram feridos.